Olá, pessoal! Então, hoje vamos para mais um devocional. O nosso devocional hoje está em 2 Pedro 1, do 4 ao 10. Aqui nessa passagem, Pedro, ele falava sobre o nosso chamado através da glória e da virtude de Deus. Ontem, né, a Natália falou conosco referente a sermos mais generosos e hoje nós vamos complementar. Pedro aqui, ele faz esse chamado, ele faz essa exortação à igreja. Essa carta aqui vai falar sobre os problemas que eles passaram e que nós também podemos estar passando e que passamos. Então, a palavra de Deus diz assim, ele falava, né, sobre a glória e da virtude de Deus, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo a toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, que é o amor, que é esse amor que a mãe, geralmente a mãe tem para o filho, a mãe que realmente, né, cuida, que ama, que é aquele amor incondicional, que é o amor de Jesus Cristo por nós. E ele continua falando que porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que Pedro está fazendo? Ele está admoestando para que a gente tome cuidado, para que a gente não volte a pecar e a fazer as coisas que a gente fazia antes. Então, ele está dizendo que se nós fizermos isso, estamos sendo cegos, ou seja, não estamos tendo visão espiritual. Não estamos tendo visão espiritual e nem ouvindo, porque como nós já demonstramos aqui no nosso devocional, precisamos estar atentos. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai todo o tempo, porque ao nosso derredor existe o inimigo e ele quer que a gente caia. E ele vai continuar falando, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, Pedro nos exorta que ele nos admoesta que a gente volte à temperança. Como a Natália falou ontem, ela falou, seja grato, tenha gratidão, tome cuidado para você não estar falando alguma coisa que fira o seu irmão, que fira o seu próximo. Ângela, Natália, quem é o meu próximo? O seu próximo é sua mãe, o seu irmão, sua esposa, seu esposo. Esses são o seu próximo. Não adianta a gente fazer caridade, a gente ajudar as pessoas e dentro da nossa casa a gente não exercer o papel que a gente precisa exercer. A gente precisa ser assim, a gente precisa realmente mudar e quando a gente muda, quando a gente quer mudar, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não volte a fazer os mesmos erros que a gente fazia antes. E aqui o apóstolo Pedro, ele incentiva essa exortação, ele incentiva essa igreja, esse povo que estava querendo, a cada irmão para que ele cresça espiritualmente, né? Por meio do quê? Da fé, porque a fé vem pelo ouvir, a Natália já falou aqui, a fé vem pelo ouvir. Então, a gente precisa ouvir a palavra de Deus e a gente precisa que ela esteja dentro de nós. E a gente precisa colocar isso em prática e orar, vigiar para que a gente não caia novamente nos mesmos erros. E ele continua em 2 Pedro 2, 22, perdão, 2 Pedro 2, do 20 ao 22, ele fala assim, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha a demonstração de Pedro. Ele está dizendo aqui, se a gente voltar a pecar, depois que a gente conheceu a palavra, que a gente leu a palavra, que a gente viveu a palavra, nós vamos ficar pior ainda do que antes. Então, isso é para mim, para você.
Vamos tomar cuidado, não vamos ser pior do que antes. Nós estamos dentro da palavra, nós sabemos demais. A gente já falou isso aqui. Quanto mais a gente sabe, mais a porta fica estreita, porque mais Deus quer que a gente se santifique. E Pedro continua, olha como é sério, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então antes fosse melhor que a gente nem soubesse, porque quando a gente não sabe a gente ignora, mas quando a gente sabe a gente peca sabendo, consciente do que a gente está fazendo, que aquilo não deveríamos estar fazendo. Isso é muito sério. E ele continua, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Gente, isso é muito sério. A gente precisa todos os dias fazer a nossa autoanálise, olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo pelas pessoas, fazendo com o nosso próximo, com a nossa esposa, como a gente está tratando a nossa esposa, como a gente está tratando o nosso marido, como a gente está tratando a nossa mãe, nosso pai, como a gente está tratando as pessoas ao nosso redor, os nossos amigos. A gente precisa tomar muito cuidado. E um abismo leva a outro abismo. A gente precisa ficar atento à palavra de Deus. Não se deixe levar pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E quando eu digo mundo, é estar aqui encarnado nesse planeta. Jesus, ele veio para nos ensinar isso, que a gente siga o exemplo desse. Se todos nós pudéssemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, a gente estaria bem. Então, eu converso muito isso com a Natália, porque a Natália, ela é como se fosse uma alicerce. Tem dias que eu não estou bem, eu converso com ela e ela me levanta, ela louva para mim. Então é importante você ter isso, é importante porque ela está fazendo que ela está sendo generosa comigo. Ela está amando o seu próximo, e que a gente possa fazer isso, que a gente possa fazer isso com os das nossas, principalmente com os nossos familiares, com as pessoas que nós congregamos. Porque a gente precisa estar atento que um erro leva a outro erro, até que nos damos conta que nós fomos envolvidos pelas paixões mundanas, né? E que elas nos levam novamente para esse mesmo vômito que está aqui, para essa mesma lama. Não vamos voltar para a lama, não. Vamos vigiar. Vamos tomar cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente profetiza. A palavra, ela tem poder. A gente precisa vigiar muito, porque como está na palavra de Deus também, o inimigo, ele está ao derredor e ele quer que você perca, que você perca a chance de ser melhor. Ele vai tentar o tempo inteiro fazer com que você caia. Então a gente precisa estar atento para que a gente cada dia mais a gente possa amar verdadeiramente o nosso próximo, que a gente possa realmente fazer e ter esse amor ágape que Jesus nos ensinou. E isso, né, isso nos torna menos egoístas, menos orgulhosos, nos torna menos com apego ao dinheiro. As coisas do mundo, isso aqui tudo vai ficar. O que vai nos restar é o espiritual, é o amor, isso que a gente vai levar. O amor é eterno. Então, como que a gente vai conseguir? Como, Ângela? Como, Natália? Como que a gente pode conseguir vencer, né, esses tropeços, a gente não tropeçar? A gente precisa clamar pela presença de Deus. A gente precisa praticar, colocar em prática o que nós aprendemos. A gente precisa lutar contra nós mesmos, contra esse egoísmo avassalador. A gente precisa lutar para que a gente tenha paciência. Nem sempre o outro vai pensar como nós. A gente precisa compreender o outro. Isso também é amar. Isso também é você cuidar. Isso é você ser generoso, como a Natália trouxe pra gente hoje. Vamos ser generosos. Pedro trouxe para nós que
a ciência, ela pode trazer a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a generosidade. Tudo está ligado, são virtudes, e são essas virtudes que nos vão fazer estar mais perto de Deus. Então, que possamos lutar contra todas essas coisas. Nesse momento eu vou orar para que eu e você, que a gente consiga. Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Pai, na Tua presença, Senhor, pedindo, Pai, para que a gente tenha forças, Senhor, necessárias para vencer o mundo, como Jesus venceu, que a gente siga o Seu exemplo, que a gente consiga, Senhor, resistir a toda tentação do mal, a toda tentação, Pai, do dinheiro, a toda tentação de se irar, a toda tentação, Senhor, de ser egoísta, de ser orgulhoso. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter as virtudes que Jesus nos ensinou, a sermos piedosos, a sermos, Senhor, generosos, a termos, Senhor, tolerância, a nos colocarmos, Senhor, no lugar do outro, a amar verdadeiramente, Pai, para que assim, Senhor, a gente consiga estar dentro da Tua vontade, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glórias eu entrarei, longe do santo, não sei mais viver. Nós não sabemos mais viver longe do Santo dos Santos, não sabemos mais viver longe de Deus. Então que a gente queira realmente estar perto dele e que a gente faça verdadeiramente a vontade dele, e assim a gente consiga sempre estar mais tranquilo, mais paciente, com mais amor. E como disse ontem a Natália, com mais generosidade. Eu desejo isso tudo para você. Eu profetizo em sua vida que você nunca mais vai voltar a ser o que você era antes. Em nome de Jesus. Um beijo. Amém.